Exercício 11. Os vértices de um triângulo são os pontos. Olha, recebo as coordenadas de A, de B e de C. Recebi essas coordenadas. Obter equações paramétricas dos lados AB, AC e BCE, dos três lados, né? Dos três lados não, paramétricas das retas, e depois ele quer só do segmento. E da reta que contém a mediana relativa ao vértice B, certo? Então, se eu tenho aqui o A, o B e o C, então eu vou ter que calcular ponto médio de AC e considerar esta reta, né, que contém a mediana. Então, a reta por B e pelo ponto médio. Então, vamos lá. Reta por AB. O vetor AB está aqui. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Tem esse vetor diretor aqui. Vou escolher como ponto base, como ponto fixo, o ponto A. Então, equação vetorial. A mais T vezes o vetor. XYZ é coordenadas do A mais T vezes coordenadas do vetor. Então, as equações paramétricas são, olha aqui, x igual a menos 1 mais 3t, y aqui, ó, y é 1 mais 0t, e o z fica sendo 3 mais t. Agora, eu peguei, propositadamente, o vetor como sendo o vetor que sai do A e chega em B. Então, o meu parâmetro, para parametrizar só o segmento, vai do 0 a 1. Quando t for 0, eu estarei no ponto A, aqui, no ponto A. Quando t for 1, eu estarei lá no ponto B. Então, usando o próprio vetor AB, a parametrização fica a mesma parametrização da reta, só que com o parâmetro percorrendo 0, 1. Isso eu também faço para o lado AC, né, que é o segundo item aqui no exercício. Então, para o lado AC, eu considero ponto base A e vetor AC, que é C menos A. Então, o vetor AC tem coordenadas 3, menos 1, 4, menos 1, menos 2 e menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 aqui, menos 4. Mas aqui eu digitei errado, aqui está certo. Ó. Então, ponto XYZ igual a coordenadas do A, 1, menos 1, 1, 3, correto, né? Coordenadas do A, mais T vezes a coordenada do AC, que é 4 menos 2, menos 4. Eu que tinha digitado errado aqui, menos 4. Então, as equações paramétricas aqui, conferindo, ficam menos 1 mais 4t, o y fica 1 menos 2t, correto, e o z fica 3 menos 4t, certo? Como eu peguei, né, como vetor, o próprio vetor AC, então, a restrição do meu parâmetro t, né, que para a reta ele percorre os reais, para o segmento ele vai percorrer 0, 1, tá certo? Então, aqui, só aqui que foi grafado errado, aqui é menos 4. Então, vamos lá. BC, mesma maneira. Eu considero B e considero C. E aí eu faço a conta para obter o vetor BC, certo? B e peguei o vetor BC. Então, aí eu fixo como ponto da reta, né? O ponto B. Então, tá aqui, ó, coordenadas do ponto B e coordenadas do vetor BC. Então, um ponto XYZ vai ser a soma de B mais múltiplo desse vetor aqui, vetor gerador, certo? Então, eu fico com equações paramétricas x igual a 2 mais t, correto? Y igual a 1 menos 2t, correto? E z igual a 4 menos 5t, 4 menos 5t. Como eu escolhi propositadamente o vetor BC para ser o gerador da minha reta, para gerar só o segmento BC, eu restringo o parâmetro à variação 0, 1. Quando t for 0, estou em B. Quando t for 1, estarei na posição C. E agora, para terminar, né, o último item do exercício, você tem que pegar o lado AC e calcular o ponto médio.
Então, eu somo, divido por 2, obtenho o ponto médio, né? Aí eu vou pegar aqui, né, o ponto M e vou considerar aqui, ó, o vértice B. Só que nesse caso não é a parametrização, o autor não me pede do segmento, ele pede a reta que contém a mediana, né? Então, vou pegar BM, calculo as coordenadas do vetor BM, coordenadas de M menos coordenadas do B, e considero a reta, então, com o ponto base B mais múltiplo do vetor BM. Então, eu escrevo aqui coordenadas de B, 2, 1, 4, mais múltiplo das coordenadas do BM, certo? Que é do B até o ponto médio de AC. Então, eu tenho equações aqui 2 menos T, 1 menos T e Z igual a 4 menos 3T. Aí sim, T percorrendo os números reais, porque o autor me pede a reta toda, né? Que contém a mediana, né? Tá certo? Então, essa é a resolução desse exercício. É só isso.